E aí, experts em Flutter, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como você pode criar o result, né? O result vai nos ajudar a ter um tratamento de erros dentro do nosso código e também ter uns retornos mais bem definidos. Também ele vai nos ajudar a não precisar colocar try-catches em todas as camadas. Então a gente vai colocar o try-catch somente na nossa camada que a gente não tem mais controle sobre código, que geralmente é o service, e a partir daí a gente vai utilizar o switch case ali em cima do result. Vamos ver qual que é o estado que ele foi gerado, se é um erro ali, ou um sucesso, um ok. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir fazer o que for preciso para quando o nosso código executar corretamente ou quando o nosso código der algum erro, beleza? Então, ó, trocando o projeto aqui para vocês, vou clicar aqui na nossa pastinha do nosso projeto, vou gerar um arquivo chamado aqui utils, né? Então, ó, já temos aqui, na verdade, nesse projeto, eu vou criar aqui, então, o result.dart. Beleza? Vou dar um zoom aqui para vocês, ficar mais legal. Então, vamos lá. Vamos criar aqui uma classe chamada result, né? Primeiramente, ela tem que ser sealed, né? Que é uma classe selada. Result, do tipo T genérico. Então, nós utilizaremos um tipo T genérico aqui para indicar que isso é um estado de sucesso, beleza? Que é um estado genérico. A partir de agora, dentro do nosso result, nós precisaremos aqui ter um construtor bem simples, né? Então, ó, const result, dessa forma aqui. Boa. O que que acontece? No nosso projeto, a gente vai precisar criar duas classes a partir do result, né? A primeira classe vai ser o OK, onde é um sucesso, onde a nossa operação executou corretamente, e a segunda é um erro, né? Que a gente vai chamar de erro, onde tem uma exceção ali dentro, onde o nosso código gerou alguma exceção, ocorreu alguma coisa ali que a gente não esperava. Então, nós precisaremos criar duas classes filhas, né? A partir dessa classe aqui. Então, nós vamos precisar estender essa classe, tá? Então vamos criar aqui, né? Então, ó, final class, vamos criar aqui a classe de OK primeiro, né? De um tipo genérico T, para a gente conseguir ainda mostrar aqui qual que é o tipo genérico de dado, né? Que ele é um tipo que a gente vai conseguir utilizar aqui para quando a gente tiver um sucesso ali dentro, tá? E ele estende aqui o result do tipo T. Boa. Sempre que a gente tiver um OK no nosso aplicativo, que a nossa camada retornar um result.ok, que seria um result de sucesso, nós vamos retornar uma propriedade para ele aqui, que pode ser, né, um T chamada value. Então, nós vamos retornar o valor aqui. Outra coisa é que a gente vai precisar de um construtor para essa classe, tá? Vamos fazer esse construtor, só que vamos fazer ele um pouquinho diferente. A gente vai fazer assim, ó, OK, tá? Ponto, underline, this, ponto value. Esse construtor, ele é um construtor privado, então somente dentro desse próprio arquivo ele poderá ser lido aqui e executado, tá? Então somente essa classe aqui em cima terá acesso a instanciar essa classe, tá? Agora a gente vai criar a classe aqui de erro, né? Final class error do tipo T, que também temos aqui um result do tipo T. E aqui nós teremos uma exceção, já que o nosso erro geralmente indica que alguma coisa não deu certo no nosso aplicativo, ali em alguma camada, e a gente vai colocar uma exceção aqui dentro, ó, final exception error. Boa. Da mesma forma que nós criamos o construtor aqui, nós vamos fazer aqui também, ó, error, ponto, underline, this, ponto, error. Boa. Agora, gente, a gente precisa, na verdade, nós não conseguiremos do lado de fora dessa classe instanciar essa classe. Então, nós teremos que fazer isso dentro do result aqui, ó. Então, a gente vai criar aqui, ó, factory. Então, nós vamos criar aqui um método chamado result.ok, onde a gente passa aqui para ele um value, tá? E nesse caso aqui, a gente vai instanciar o underline ok aqui, né? Ok.underline. Ó, esse construtor aqui, dessa forma, ele é um factor, ele pode ser fabricado a partir dessa classe, tá? E ele tem esse construtorzinho aqui, ó, chamado tears of, onde a gente não precisa deixar de forma explícita quais são os parâmetros aqui, já que esse parâmetro de entrada é o mesmo desse parâmetro de entrada aqui, ó. Se você quiser fazer isso, você faz isso, ó. Coloca aqui,
e coloca o velo aqui e vai funcionar, beleza? Não precisa disso. Então só coloca aqui o ok, ponto underline, ponto e vírgula. O mesmo faremos para o factory, error, result.error. Aqui a gente vai passar uma exception, né? Error, chamada error. E aqui vai ser o error.underline. Da mesma forma. Beleza, pessoal? Então, construímos aqui o result. Vamos lá recapitular. O result vai nos ajudar a ter tratamentos de retorno mais simplificados em nossos métodos no nosso aplicativo. Todas as camadas, a partir de agora, nesse aplicativo aqui que a gente vai fazer, que a gente está fazendo, ela vai ter um retorno definido ali com o result, tá? Então, todas elas terão o result, né, como retorno. Outra coisa, existem dois retornos, que é o OK e o erro. Então, se o nosso código executou corretamente, ali não gerou nenhuma exceção, a gente vai retornar um valor. Isso aqui pode retornar nulo, tá? E aqui embaixo na exceção, caso ocorra alguma coisa não esperada ali, que o nosso código gerou exceção, a gente retorna um result de exceção. Por que final class, tá? A partir de agora, essas classes aqui, ó, elas não poderão ter subclasses. Então, uma classe selada só pode ser estendida dentro do próprio arquivo aqui. A gente sabe exatamente quais classes estendem essa classe result aqui dentro do código, que é OK e erro. A gente pode criar outras, mas a partir da OK a gente não pode gerar mais subclasses, ou seja, classes filhas, né? Elas são finais, então não podemos mais criar nenhuma classe a partir dela, beleza? Vamos procurar no nosso aplicativo aqui agora, onde a gente já poderia criar esse result aqui, tá? Então vamos lá. Eu gostaria de explicar para vocês, na verdade, primeiramente, como foi estruturado esse aplicativo, né? Então aqui dentro do domínio, nós temos aqui as entidades, tá? Que tem o Object Box, um pacote aqui. Nós temos as interfaces dos repositórios. Nós temos os mappers que transformam entidades em models, tá? Nós temos os services aqui. Então, tem alguns services aqui que fazem aqui a transformação de algum dado, tá? E salva no repositório, beleza? Ah, Quando eu fiz isso aqui, eu tinha uma outra ideia sobre repositório, service, bem diferente do que eu tenho hoje, tá? De model, de entidade. Hoje em dia, eu tenho uma ideia um pouquinho diferente sobre isso daqui. O que que acontece? Vamos começar a modificar um serviço desse aqui pra gente, ó. Vamos modificar um serviço para ele, na verdade, retornar um result. Vamos fazer isso aqui, ó. Então, o nosso iSubtask Service, na verdade, ele vai retornar um future result, tá? Deixa eu importar o result aqui, do subtask. Então, o nosso result aqui, ó. Então, possivelmente agora, o nosso result aqui, ó, o nosso service que cria aqui para a gente alguma coisa no pacote, ele precisa retornar um result, tá? Então, ó, aqui embaixo, no retorno da função save, a gente vai precisar chamar aqui, ó, result.ok, created subtask. Beleza? O que que acontece? Aqui, como ele é nosso serviço, então ele vai fazer a interação com pacotes externos ali, então a gente vai ter que precisar de um try-catch aqui, já que isso aqui pode gerar uma exceção, né? Então, ó, try, né? Um exception, catch error. A gente pega esse retorno e joga aqui dentro. E caso alguma coisa dê errado, a gente retorna aqui o result.error, passando o erro, beleza? Então fica bem simples assim. A camada que está utilizando ele aqui, que é esse controlador, to do controller, aqui, agora, a partir de agora, ela vai precisar identificar esse to do, né? Então, ó, então na chamada do nosso serviço, a gente vai ter que arrumar aqui. Por enquanto, não mexeremos nessa parte aqui, tá? Na verdade, vamos mexer. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui ele precisa criar uma subtask, né? Então, ó, vamos jogar isso daqui para a linha de cima. Final created subtask result. Recebe aqui, né, o await aqui, tá? Então, ó, esse cara retorna o result pra gente. Caso esse result aqui, ó, created subtask result, retorne um OK.
com uma subtask aqui dentro, né? Vou importar o OK aqui também lá do result, né? Deixa eu ver se... Eu acho que eu não estou conseguindo fazer isso, né? Ó, vou importar aqui em cima então, ó. Import, result, package, utils, package... Como é que é o nome do nosso projeto? My... Como é que eu faço aqui? Ah, o nome do projeto é Objectbox, é isso? Barra utils, barra result.dart. Bom, importei aqui o result. Agora já detectou esse cara para mim. E aí, todo esse código aqui, ó, ele vem, todo esse código aqui, ó, ele vem para essa linha aqui, ó, para essa parte de cá, tá? E aqui a gente vai adicionar o result.value. Beleza? Então ele continua funcionando corretamente. Boa? Depois a gente vai transformar isso aqui num comment para isso aqui ficar melhor. Mas ó, já começamos a utilizar o result aqui de forma mais legal, né? Então, se em caso dele ser um OK, a gente faz aqui a operação. E em caso aqui embaixo, dele ser aqui um error, tá? Então a gente consegue fazer algum log aqui na tela. Por exemplo, esse daqui, ó. Eu vou passar aqui background color, colors.red. Ocorreu um erro ao adicionar to do. Beleza? Então é isso, nós já começamos aqui a implementar o result no nosso projeto. Mostrei como cria o result, o OK, o erro. Mostrei como você modifica lá para retornar o result no seu repositório, no seu service, onde for preciso. E como que nas suas camadas superiores, onde entendem esse result, você pode tratar o retorno dele, beleza? Novamente, meu nome é Paulo. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu!